Meus queridos alunos e minhas queridas alunas, vamos trabalhar com vocês a questão da formação histórica do pensamento jurídico, algumas questões referentes ao Império do Brasil. Nós vivemos num país que é um paraíso, né, pessoal? O Brasil é o quinto país do mundo em terras facilmente habitáveis. Uma extensão territorial 92 vezes maior que Portugal. Olha o que lá em Portugal eles brincam dizendo que o Brasil é o Portugal que deu certo. 92 vezes maior que Portugal. Outra coisa interessante, o tamanho do Brasil, a extensão territorial, nós devemos a José Bonifácio de Andrade Silva, o santista, né? Dos irmãos Andradas. Principalmente Zé Bonifácio, que é o patriarca da independência, que fez, na verdade, a independência do Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro de manhã. Claro que tem uma participação muito importante da princesa Dona Leopoldina, que queria que o Brasil ficasse realmente independente, né? Mas vamos voltar um pouquinho nas origens. O Brasil, quando começa o Brasil? Já que o Brasil, de certa forma, é herda da Lusitânia, é um prolongamento do Império Romano. Lusitânia, vamos dizer assim. Os Estados Unidos representaria o que sobrou da Bretanha, o grande resultado da Bretanha, do Império Romano, tanto é que eles se acham a nova Roma, mas o Brasil também tem uma herança cultural fortíssima. Somos a quinta língua falada no mundo. O português, primeiro é o mandarim, segundo é o espanhol, terceiro inglês, quarto árabe, quinto português. E nós tivemos... Quantos reis tiveram no Brasil, pessoal? Você tem ideia? Quantos reis o Brasil teve? Só para ter uma ideia, quantos foram os reis do Brasil? Olha que absurdo, né? Nós achamos que o Brasil teve... Claro que nós tivemos, quando o Brasil ficou o Reino Unido de Portugal e Algarves, de 1815 até 1822, com a independência, dois imperadores, né, dois reis, que foram Dom João VI, que era príncipe regente, virou Dona Maria I, era rainha de Portugal, Brasil e Algarves, Reino Unido, e Dom João VI. Mas os reis, nós tivemos 20 reis. O pessoal não tem ideia disso, né? Na verdade, 18 reis e 2 imperadores. O Brasil é um império, dado o tamanho, né? Mas o primeiro rei do Brasil foi Dom Manuel I Venturoso, que governou Portugal de 1495 a 1521. As ordenações manuelinas foram promulgadas por ele. E então, primeiro rei do Brasil, 1500, quando é descoberto, Dom Manuel Venturoso. O segundo rei do Brasil, seu filho, Dom João III, chamado Rei Piedoso, que vai até 1557. Quando assume, em 1557, o Dom Sebastião I, que praticamente um ano só, de 1557 a 1558, morre na Batalha de Alcácer Quibir, lá no Marrocos. O que tinha que ir lá no Marrocos? Né? O desejado, Dom Sebastião, o esperado. Aquela ideia de expansão marítima de Portugal e territorial. Assume no lugar de Dom Sebastião um outro filho de Dom Manuel I Venturoso, o Henrique I, era o cardeal. Ele pede licença para o Vaticano para casar, para tentar ter filhos, mas já era um homem idoso, não tem essa resposta. Me parece que foi negado a possibilidade de abandonar. E então o Dom Henrique, chamado Casto, ele acaba falecendo, né, em 1580. Então o Brasil passa por herança direta do Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Então ele assume como neto de Dom Manuel, filho de Dona Isabel, filha de Dom Manuel I, ele é neto de Dom Manuel I. Então Filipe II seria o Filipe I, segundo da Espanha, primeiro de Portugal, seria o sexto rei. O Filipe II, depois seu filho, Filipe III, e assim vai na dinastia de Habsburgo,
A dinastia primeira que governa o Brasil é a dinastia de Avis, do Dom Manuel até Dom Henrique I. Dinastia dos Habsburgos, né, dos espanhóis, 1580 a 1640. Depois, com a restauração de Portugal, 1º de novembro de 1640, aliás, 30 de novembro, dia 1º de dezembro, aliás, 1º de dezembro de 1640, assume então o Dom João VI, aliás, Dom João IV de Portugal, Dom João IV, chamado Restaurador, seria o trineto de Dom Manuel I. Depois teve a regente Luísa de Gusmão, Dom Afonso VI, Dom Pedro II de Portugal, Dom João V, o Magnífico, Magnânimo, Dom José I, o Reformador, que tinha como seu ministro o Marquês de Pombal, que foi o grande reformador, realmente com o terremoto que aconteceu em Lisboa em 1755, e depois de Dom José I, com a morte deste, Dona Maria I, a louca, né, conhecida como a louca, mas ela não era louca, mas ela fez palácios em Portugal lindíssimos, Mafra e o Palácio da Ajuda também, claro que muita madeira pau-brasil vindo aqui da nossa terra. Depois Dona Maria I, ela morre, fica o seu marido, o rei consorte, Dom Pedro III, chamado Edificador, e depois Dom João VI, filho de Dona Maria I, o Clemente, né, que vem até a independência do Brasil, e nós tivemos os dois imperadores aqui, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, e Dom Pedro II. Então, 20 reis, 2 imperadores e 18 reis. O nosso país tem uma conotação interessante. O país, ele começa, então, o país começa com a Constituição. Quando que começa o país? 1824, com a Constituição. Dom Pedro I faz a independência do Brasil em 1822. Na verdade, a família real vem de Portugal, né, fugindo lá do Napoleão, né, pessoal? Napoleão aqui, né? Com seu cavalo branco, né? Foge Napoleão. Napoleão foi um gênio, né, pessoal, para nós do direito, porque foi o grande codificador, não é isso? Napoleão, grande codificador, ele invade Portugal, em 1807, em novembro, a família real embarca em Lisboa, chega aqui em Salvador em janeiro, fim de janeiro de 1808. Dom João VI com a sua mãe, ele era o príncipe regente, a sua mãe Dona Maria Louca, a Dona Carlota Joaquina, e com as crianças pequenas, né? O Dom Pedro I e os outros seus filhos eram pequenos. Muito bem, então o Brasil, em 1808, nasce praticamente com a vida do imperador Dom João VI e sua mãe, o príncipe regente e sua mãe. Em 1808, há uma certa libertação de Portugal. Então se prepara o país, Dom João VI vai para Salvador, na Bahia, fica lá 33 dias, depois ele vai para o Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro tem aquela ideia de que chegam os nobres portugueses, 10 a 15 mil portugueses chegam, todo o séquito de juízes, magistrados e advogados, e a parte clerical também, 15 mil pessoas, não tinham onde hospedar essas pessoas, e Dom João VI, então, pega a casa dos nobres lá, e coloca lá na porta PR, Príncipe Regente, requisição temporária da casa dessas pessoas. O pessoal brincava que o PR, ela põe-se na rua, né? Príncipe Regente, põe-se na rua. Então ele fica ali de 1808 até 1816, quando morre a sua mãe, Dona Maria I, morre no Rio de Janeiro, e depois, quando ele vai novamente para Portugal, quando o seu filho assume aqui em 1822 a independência do Brasil, Dom Pedro I do Brasil. Ele era ligado à maçonaria no Rio de Janeiro, né, junto com o José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele é conhecido como irmão Guatemozin. Ele pega a grão-chancelaria da maçonaria no Rio e acaba sendo o nomeado imperador do Brasil. Quem decretou, na verdade, a independência foi o José Bonifácio de Andrade e Silva, lá no Rio de Janeiro. Mas ele, como estava ligado a Dom Pedro I pela maçonaria, passa o poder para Dom Pedro I, né? Que passa a ser, então, o imperador do Brasil. Então, o império durou 67 anos.
de 1822 até 1889, 15 de novembro, quando houve o golpe contra o Dom Pedro II. Então, o Brasil, claro que com o Império muda a bandeira vai ter, de um lado, o café, do outro lado, o fumo, né? A bandeira aqui inicial do Brasil, né? E nós teremos, então, aí já, claro que o país começa também com lembra da sua colonização, quando os jesuítas vieram para cá, Manuel da Nóbrega, um grande jesuíta, porque ele vem lá de Trás-os-Montes, e vem José de Anchieta também, na catequização. José de Anchieta era primo do fundador dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola. Né? Loyola é uma cidade da região do País Basco, na Espanha. Então, começa a catequização, a doutrinação, a catequese dos índios, transformação do país, que era um país ainda primitivo. Então, o Brasil fica praticamente de 1500 até 1822 nas mãos de Portugal. Mas, claro que é um país que tem uma relação fortíssima com a igreja, desde os seus primórdios, desde os primeiros jesuítas, na tentativa de educar, né, catequizar e dominar os índios com a religião imposta. Vale a pena aqui lembrar alguns textos do pai do Chico Buarque, que é o Sérgio Buarque de Holanda, que é um livro muito interessante, Raízes do Brasil, né, que mostra bem essa questão da formação do nosso país. O Darcy Ribeiro fala que o Brasil tem uma percepção uma ideia da questão é um país afro-indígeno ibérico. E é verdade, nós herdamos dos negros a religiosidade, herdamos dos índios a humanidade e dos primeiros portugueses colonizadores iniciais uma tecnologia capenga das caravelas e das naus. As naus eram enormes, tinha naus que vieram para cá, 40 metros de comprimento por 20 de largura. Imagine chegar uma nau desse tamanho, 40 metros é significativo para 1500. Então eles iam para as Índias, acabaram vindo para o Brasil. Né? Depois houve a questão do Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas é uma cidade na Espanha, quase na divisa com Portugal, né? A anuência de bula papal, que autoriza a separação, divide o mundo em duas partes. Olha a pretensão de Portugal e Espanha. Né? Na verdade, essa divisão em duas partes, a oeste de 370 léguas a oeste de Tordesilhas, de Cabo Verde. Né? Evidente que também a participação dos reis de Castela, né, Dona Isabel, né, e o rei Fernando de Castela, quando expulsam os árabes, os mouros, em Granada, né, interessante, os árabes não destruíram a Alhambra, né, que é uma cidade dentro de Granada, eles mantêm lá o Alcazar, onde ficavam os árabes. É um povo muito inteligente e interessante, porque mantiveram essa unidade. E lembra que foram os árabes que levaram toda a biblioteca de Alexandria no Egito para Paris. Toda a tradição grega nós devemos aos árabes. Sem falar da matemática, né? Aritmética, geometria, logaritmo, toda a invenção, astronomia, o aperfeiçoamento que nós devemos aos árabes. Então, claro que Portugal passa também pela questão da Inquisição, havia uma visão também inquisitorial, né? Mas nós lembramos que o país é formado, na sua base, pela estrutura jurídica também de Portugal. Né? Portugal tem na sua base aí E claro que depende dos ingleses, porque com a vinda para cá do Dom João VI, né, eles foram apoiados pela Armada Inglesa. Imagine se o presidente do Brasil tem que fugir daqui, a Armada Americana vai auxiliar para ele, que seria E fica o Lord Beresford governando Portugal. Mesmo com a morte de Dona Maria I em 1916, ela está sepultada lá na Igreja da Estrela em Lisboa. Havia uma conexão fortíssima com a Inglaterra. A primeira bandeira do Brasil, então, tem lá o fumo e o café. São as bases, né? O fumo tem uma flor muito bonita, vocês vão ver na imagem que eu estou anexando aí com
para as aulas de vocês, observem aí, né, a vinda de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro chega, faz a independência do Brasil em 1822, só que todos os juristas que tinham aqui eram portugueses, advogados, e claro que o interesse é que o Brasil voltasse a pertencer a Portugal. Né? Quando o pai dele volta para lá, eles ficam inconformados, e Dom Pedro se sente numa dificuldade de ter, né, de não ter quem o ajudasse na legislação, porque a legislação era portuguesa. O Dom Pedro era uma criança, né? Ele morre depois em 1934 em Portugal, em Lisboa, quando ele vai para lá, depois com tuberculose. Naquela época a tuberculose era uma doença que matava, não havia a descoberta ainda da streptomicina pelo Samuel Waxman, que foi prêmio Nobel de Medicina, né? Que descobriu aí a descoberta do tratamento de crianças com tuberculose na Itália, na região perto de Roma, em Ostia. Então, Samuel Waxman recebe o Nobel de Medicina com a descoberta da cura da tuberculose. Naquela época morria muita gente de tuberculose. Muito bem, ele não tinha como fazer a questão de uma legislação nossa. Aliás, não tinha faculdades de direito no Brasil. Então ele faz a Constituição de 1824, em 1823 ele faz a Constituinte, a Assembleia Constituinte, mas começa a dar tanto problema que ele fecha a Assembleia e outorga a Constituição. Quem fez a Constituição foi o irmão do Zé Bonifácio, que o ajudou no texto. É claro que tinha 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. Quer dizer, o imperador praticamente moderava e comandava o poder da Constituição. Cria as faculdades de direito no Brasil. Dia 11 de agosto, não se esqueçam, a Constituição foi outorgada por Dom Pedro I no dia 25 de março de 1824. Por isso tem aquela rua do Contrabando de São Paulo, rua 25 de março. Mas até lá a Constituição está presente, só que não tem quem ajude a cuidar da Constituição. Os advogados não tinham toda a formação, não tinha escola de direito aqui. Todos se formavam em Coimbra. Então, no dia 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I, com auxílio dos padres, dos monges beneditinos lá em Olinda, no mosteiro beneditino de Olinda, ele então usa a parte do mosteiro para a Faculdade de Direito em 1827. E cria também em São Paulo a Faculdade de Direito com a ajuda dos padres franciscanos, dos freis franciscanos, e também 11 de agosto de 1827. Então são criadas 2 faculdades. Outra coisa, dá o título de doutor para que os estudantes fiquem aqui no Brasil. E ficando aqui no Brasil, né, poderiam ajudar, recebiam o título de doutor, não precisava mais ir para Coimbra. Tá certo? Então ele cria essas 2 faculdades. A nossa foi criada aqui em Campinas, em 1941, pelo Monsenhor Salim, mas em 1951 né, é criada a Faculdade de Direito, a nossa faculdade, que começa em 1952, tem agora 68 anos, praticamente, aí a PUC ano que vem, Campinas faz 80 anos já, uma universidade madura. Né? A bandeira inicial tentava a primeira bandeira da República do Brasil, imitar a bandeira dos Estados Unidos, já que foi um golpe em cima da monarquia, né? Então tentava-se fazer aí uma bandeira semelhante. Né? Então a nossa primeira Constituição era chamada também Constituinte da Mandioca, porque só podiam participar na eleição quem tivesse pelo menos 150 alqueires de mandioca, que seriam os constituintes. Então claro que havia uma predileção, né? Chamada Constituinte da Mandioca, de 1823. Pessoal, é Constituinte da Mandioca, não é Constituição da Mandioca, cuidado. A Constituinte eram pessoas que tinham no mínimo 150 alqueires para poder ajudar a fazer a Constituição. Né? Mas ele depois fecha e outorga em 1924 com esses poderes. É claro que o governo é monárquico, hereditário, constitucional e representativo. O imperador nomeava os bispos e pagava, havia uma ligação próxima da igreja com o próprio
a questão religiosa não havia separação de Estado e da Igreja. Hoje há, mas será que tem uma separação? Será que o homem consegue separar? O animal religioso consegue separar totalmente? Né? Então, separação, diz o seu artigo 9º, artigo vovô, os 3 poderes. Né? Mas também a questão no artigo 10º, aliás, falando desses três, quem dividiu os poderes foi o Montesquieu, né? Espírito das Leis, na França, dizendo que esses 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas o Dom Pedro acrescenta moderador. Claro que a Revolução Francesa tem uma participação importante nisto, de 1789, mas a liberdade, igualdade e fraternidade era uma ilusão, porque igualdade é complicado, né? Será que somos iguais? Temos liberdade? Fraternidade hoje foi substituída por solidariedade, mas é uma luta do homem, né? Aliás, a própria Revolução Francesa, o Iluminismo, que depois resultou no positivismo, não resultou numa melhora da condição humana. Né? Então, o poder moderador é a chave para a compreensão da falácia da independência dos poderes no Brasil monárquico. Claro que o monarca, né? Claro que a influência é muito grande também de Benjamin Constant, que era professor lá no Rio de Janeiro, na visão positivista. Ele falava em um poder real, depois um poder executivo, terceiro poder representativo, quarto poder da União e quinto poder de julgar. Então, Benjamin Constant tem um aspecto aí muito importante na visão positivista. Ele foi professor do Euclides da Cunha, lá no Rio de Janeiro. Euclides era naquela primeira fase positivista, até ele ver a realidade lá de Canudos, que ele percebeu que da arbitrariedade que aconteceu lá com o Prudente de Moraes, que era o presidente da época, matando Antônio Conselheiro e 25 mil, né, seguidores que foram praticamente fuzilados sem defesa. Mas, enfim, né, a importância, então, do Brasil, eu deixei para vocês também marcados aí alguns textos da própria Constituição ligados ao poder, causas de crime, inquirição de testemunhas. Claro que é uma Constituição em que os direitos do cidadão estão lá no final. A nossa Constituição de 1988 é cidadã, no artigo 5º aqui, garantias individuais, mas nessa época privilegiava o poder do próprio imperador. Né? É uma visão hereditária, né? Cria-se a ideia de transferir a capital do Império do Brasil para a região central. Dom Pedro tinha já essa ideia de transferência. Hoje é questionado, né, porque você vai com um drone, hoje leva bombas, não precisa mais ter medo de bombardeio por navios. Né? Não sei se foi bom para o Brasil ter a capital. Claro que interiorizou o país, de certa forma, né? Houve uma importância da comunicação de pensamentos escritos dessa própria Constituição. O imperador, dentro do seu artigo 102, é o chefe do Poder Executivo e o exercita pelos seus ministros de Estado. Nomeia bispos, no artigo 102, parágrafo 2º, nomeia bispos e provê os benefícios eclesiásticos. Paga, nomeia e paga. Então, é uma ligação da Igreja, né? Não há uma separação de poderes. Né? Cria o Código Criminal em 1830, que foi o pior código criminal que o Brasil teve. Né? Fala lá em crime e penas, crimes públicos, particulares, crimes policiais, né? Mas foi péssimo. Né? Aliás, a pena de morte, ela no artigo 38, fala da questão da forca. Felizmente, abolimos a pena de morte no Brasil. Não há, a Constituição não defende mais essa questão da pena de morte, né? Que é um absurdo. Também a morte até das mulheres que estavam grávidas, só que esperavam a criança nascer e em seguida matava a mãe. Veja que absurdo. Né? É visão diferente da questão da ideia do Beccaria. Né? Não estamos ainda na visão da pensão do penal do Beccaria. Né? A mulher prenhe, diz no artigo 43 do Código Criminal, não se executará a pena de morte, nem mesmo ela será julgada em caso de merecer, senão 40 dias depois do parto. Olha que coisa absurda. Então a mulher
ela acaba, né? Havia também banimento, prisão sem degredo, desterro, né? Quando suspensão de direitos políticos do condenado. Né? Então havia essa ideia de desterro. Então o Código não imputava pena por não julgar como criminosos nem os menores de 14 anos, nem os loucos de todo o gênero, e as pessoas que cometessem um crime levados por força ou medo irresistíveis, no artigo 10º. Claro que o Beccaria tem um papel fundamental nos direitos que fizeram o Código na questão do princípio da legalidade. No crime sine lege prévia, não há crime sem lei anterior que o defina. Não haverá crime ou delito sem lei anterior. Esse princípio da anterioridade e da legalidade, no crime sine lege prévia, é a visão do Código proposto pelo Beccaria, que é uma revolução dos delitos e das penas. Código rígido com juízes, esse Código Criminal. No artigo 130 dizia receber dinheiro ou algum donativo ou aceitar promessas direta e indiretamente, o juiz tinha problemas. Né? Crimes sexuais eram rigidamente punidos. O artigo 222, ter cópula carnal por meio de violência ou ameaça com qualquer mulher honesta. Né? Prisão de 3 a 12 anos. E de dotar a ofendida. Se a violentada for prostituta, a prisão é de 1 mês a 2 anos. Quer dizer, havia uma punição de crimes sexuais aí com uma visão diferente. Então, o Código de Processo Criminal de 1832 também vai falar no processo criminal, a presença do habeas corpus, no seu artigo 340. Todo cidadão que entender que ele ou outro sofrer uma prisão ou constrangimento em sua liberdade, teria de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor. Então, o processo criminal, o Código de Processo Criminal de 1832 já falava dessas questões. Código Comercial de 1830, pessoal, atenção. Código Comercial de 1830, Lei das Terras de 1830, que explica ainda hoje a situação agrária do Brasil, né? O maior país do mundo em terras facilmente habitáveis, criou-se a questão da favela, né? O próprio Euclides da Cunha, né? Quando lá houve a questão de Canudos, no Morro da Favela. A favela é uma planta, né? Uma planta parece o mamona, tem aqueles espicos, e da Morro da Favela lá em Canudos, os soldados mataram lá o Antônio Conselheiro e os outros, né? Depois, com a promessa de quando chegasse no Rio de Janeiro, teriam habitação para eles. Não tiveram habitação, foram para o Morro do Livramento, para o Morro da Formiga, né? E criaram a primeira favela no Brasil. Aliás, a primeira favela no Brasil criada no Rio de Janeiro, depois de Canudos. Né? Nascimento da tradição jurídica brasileira. Código Criminal de 1830, Processo Criminal de 1832. Lembre que nós temos um Código Penal de 1940 atual e o Processo Penal de 1941. Implantação por Decreto-Lei de 11 de agosto de 1827 dos primeiros cursos de direito no Brasil. Currículo aprovado por decreto de 1825. Então, de 1853 a 1854, os estudantes aqui tinham Institutos do Direito Romano do Justiniano, Direito Administrativo Pátrio, 5 anos para ter o título de bacharel e doutor quem defendesse tese, que seria uma monografia ampliada. Título indispensável este para exercer o magistério. Atenção, pessoal, criação do Instituto da OAB em 1843. Fundação desse instituto em 7 de agosto de 1843, no Rio de Janeiro. Estaria a estrutura, o arcabouço da OAB, que vai ser criada depois por Getúlio Vargas em 1930. Um dos primeiros atos de Getúlio, quer dizer, esse aqui seria um instituto da OAB, mas a OAB, como temos hoje, criada por Getúlio Vargas em 1930. Um dos primeiros atos do Getúlio, quando ele ganha a Revolução de 1930, seria a criação da OAB. Outra coisa, de 1500 a 1888, escravidão. O escravo era mercadoria, então ficamos quase 400 anos, pessoal. Todo ser vivo no planeta humano é Homo sapiens, não tem
homem de menos qualidade. Quando havia missa em Salvador, os negros não podiam assistir à missa, ficavam fora da igreja, porque não eram considerados humanos. O que é isto, pessoal? Que aberração, né? Quer dizer, como é que o homem não percebeu, né? Essas ordenações filipinas, doações de alforria, tornaram escravos duas condições. A primeira prisão feita no Brasil foi feita no Rio de Janeiro para os escravos africanos que se rebelavam, né? Então, duas condições para ser escravo, nascer de mulher escrava e captura feita na África. Então, as leis abolicionistas começam a ser importantíssimas no Brasil. Tratado de 1810, a Inglaterra ela obrigava o príncipe regente, o Dom João VI, a proibir o tráfico negreiro. Tratado de 1815, em Viena, a Inglaterra consegue que Dom João VI e seus vassalos fossem proibidos de comercializar escravos ao norte da linha do Equador. Lei abolicionista de Eusébio de Queiroz, 1850. Repressão ao tráfico de africanos, em julho de 1850. Lei do ventre livre, 19 de maio de 1871. Liberdade aos filhos de escravas. Lei dos sexagenários. Curiosa essa lei dos sexagenários. Saraiva Cotegipe, né, que trabalha essa questão eram com mais de 65 anos. Porque, imagina um homem com 60 ou 65 anos ser abolido, já não tinha mais condição de trabalhar. Então, 1885, Lei Saraiva Cotegipe. E finalmente a última lei, Lei Áurea de 1888, que estava exposta agora no Brasil, na exposição dos 500 anos do Brasil, no ano 2000, né? Vi todas essas documentações lá em São Paulo, né? no Museu dos 500 anos do Brasil. Então, a Lei Áurea que vai ser abolida, né, no Brasil. Curioso também lembrar que a princesa Isabel, que assina a Lei Áurea, curioso essa questão, quando o Machado de Assis haverá uma missa no dia seguinte da libertação da Lei Áurea decretada pela princesa Isabel, está lá o Machado de Assis próximo da princesa Isabel. Mas a conquista da libertação, realmente, eu me lembro em 1988, quando fez 100 anos da abolição da escravatura no Brasil, eu falei, poxa, vai ter alguma comemoração, haverá alguma comemoração. Em 1988, temos uma Constituição cidadã, falou-se muito pouco, 100 anos depois, das leis abolicionistas no Brasil. Então, há muito a ser feito ainda, há muito que ser ainda pensado na questão da igualdade, das aspirações de igualdade no Brasil, tá certo? Então, lembrem, para a nossa percepção de país, de império, né? De 1500 até agora, 2020, o Brasil está com 520 anos. O que foi feito em termos de legislação? O país tem uma Constituição praticamente perfeita, uma belíssima Constituição, mas as questões da injustiça social, as questões da moradia, né? Da falta de moradia, a favelização. Falam que no ano 2050 a África toda será uma grande favela. Aliás, tem um livro chamado O Planeta Favela, né, que denunciam essa questão, escrito em 2010, o Planeta Favela. E a Ásia, 1/3 da Ásia será uma favela também. Então, a questão da reforma agrária no Brasil, distribuição de terras para as pessoas que precisam, não é verdade? Quer dizer, uma melhor distribuição equitativa de oportunidades. As leis estão aí, foram resolvidas. A abolição, mas a igualdade de empregos, a igualdade de oportunidades para as pessoas, então é um sonho. Mas lembre o seguinte, o Brasil tem o seu tamanho que tem, graças ao José Bonifácio de Andrade Silva. E se fosse um país colonizado por outros países, não teria essa extensão territorial. A Alemanha nunca se interessou em colonizar nenhum país, e quando colonizou a África, veja lá como é que estão esses países, esses estados colonizados pela Alemanha. Pela França nem se diga. Pela Inglaterra também. Né? Então, a extensão, claro que a visão é de colônia de exploração, mas temos uma língua, temos uma unidade nacional,
e temos que aperfeiçoar todas essas estruturas. Mas lembrem, tivemos, cuidado, pouca gente lembra disso, de 1500 até 1822, 18 reis, que eram tratavam como colônia, isso aqui era um pedaço, uma colônia sem valorização nenhuma. Portugal tinha sido o primeiro país a formar seus limites territoriais e nos deu, de certa maneira, uma extensão territorial para melhorar isso aqui. Agora, o país tem as praias mais lindas do mundo. Não precisa ir para o Caribe, pessoal. Tem o Nordeste todo aí, que é o nosso Caribe. Plantações de tudo, né, praticamente. Alimenta o mundo. Extensão territorial. Maior país do mundo em terras facilmente habitáveis. O Canadá é maior que o Brasil. O Canadá tem aquela parte norte do Canadá que é gelado. Os Estados Unidos é maior que o Brasil, com o Alasca. Sem o Alasca, em terras contíguas é o Brasil. A Rússia é maior que o Brasil, mas tem a Sibéria inabitável. A China é maior territorialmente, mas tem aqueles desertos. Então o Brasil é o maior país do mundo em terras facilmente habitáveis. Dá para habitar todo o país. O que precisa ter uma uniformização, educação, saneamento básico, obrigatoriedade de habitação, de educação. Então lutamos, né? Quer dizer, não adianta formar lei para educar. A ideia é formar pessoas que possam, né, realmente conhecer. Conhecimento é libertador. Uma árvore, você põe água lá, esterco, ela cresce. O ser humano tem que ser educado. E vocês hoje têm instrumentos para isso, pessoal. Música, você baixa a música que você quer, houve uma certa socialização e democratização da informação. Mas ainda é caro, o Wi-Fi tem que pagar o Wi-Fi. Quer dizer, existe, mas já melhorou em termos de informação, já temos mais meios de obtermos as informações. Agora, veja a evolução, né? Agora temos aí de 1822 até agora, vou fazer daqui 2 anos, 200 anos, é um país criança. Mas a Austrália também foi colonizada pelos ingleses. Mas os ingleses chegaram lá na Austrália, mataram de cara 2 milhões de aborígenes. De cara, hein? Chegaram lá, já mataram visitei alguns museus na Austrália, os aborígenes ficam nas praças, os descendentes que sobraram, para tirar fotografia com $10 australianos para tirar uma foto com o aborígene, que é uma afronta. Então, cuidar disso aqui, lembrar a nossa herança riquíssima, afro-indígena, ibérica, e depois os outros povos que vieram ajudar a formar o Brasil, os árabes, né, os alemães, os japoneses, chineses, né, povos que vieram todos aqui acrescentar, poloneses, temos 1,5 milhão de ucranianos no Brasil, 1,5 milhão de ciganos. O Brasil realmente é um continente, né, por isso se chama Império do Brasil. Era Império, porque tinha uma extensão territorial, não era um reino. Tá certo? Então, tá bem, pessoal. Um abraço. Tenham paciência, essa pandemia atrapalhou a socialização. A aula não é somente aula teórica, importante é a socialização, mas espero que estejamos aí quase no final desse processo. Tá bem? Um forte abraço em vocês, nos seus familiares e força para vocês. Vamos em frente. Muito obrigado. Acompanhe junto nas aulas os slides que eu vou encaminhar no AVA para vocês, tá bom? Um abraço.